O Verdão ganhou do Galo com 2 lances polêmicos de pênalti. Teve um gol anulado do Palmeiras também, no começo do jogo, com 20 minutos ali aproximadamente, o Palmeiras faz o gol, aí é anulado o gol, e depois tem os pênaltis. Vamos ver o que o PC de Oliveira, ex-árbitro, comentarista do grupo da Plim Plim, falou desses lances polêmicos aí agora. Vamos ver o que os comentaristas acharam aí dessa vitória do Verdão. Essa rodada, né? O Palmeiras se aproximou do Botafogo. Como dissemos aqui, né? Na abertura do programa. Continua valendo a lógica de que se Botafogo e Palmeiras tiverem a mesma campanha em todas as outras rodadas, o jogo da 36ª, né? Que vira final, tem vantagem de empate para o Botafogo. Mas tem mando de campo para o Palmeiras. Exato. Né? Então tem uma perseguição interessante em andamento aí. E o Palmeiras tem demonstrado que nos jogos fáceis ele passa por cima e nos jogos difíceis ele dá seu jeito, né? Hoje foi nos pênaltis. Mas fisicamente, hoje o Palmeiras, não só hoje, né? Desde que saiu da Libertadores, fisicamente o Palmeiras tem sobrado de uma forma assim... Até o Abel falou que tá dormindo melhor. Tá mais feliz, né? Agora, pelo segundo jogo, não tem o Estevão, né? E faz falta. Muito. Embora o substituto dele, o Rafael Veiga, hoje tenha decidido o jogo com os 2 gols, né? Uhum. Mas faz muita falta o menino. Ele se tornou uma peça hoje fundamental no Palmeiras, né? Imprevisibilidade, 1 para 1, finalização de fora da área. Assim, o Palmeiras hoje jogou, Eric, não sei se você concorda, a la Palmeiras. Aquele jogo dessa marcação individual, essa perseguição. Inclusive, o Murilo e o Gustavo Gomes neutralizaram muito bem Hulk e Davidson. Hulk principalmente, apesar do golaço que fez o Hulk de falta, mas o Palmeiras não deixou o Atlético fazer esse jogo por dentro com esses 2 jogadores. Me né? surpreendeu Conseguiu. até a escalação do Atlético. Eu achei que o Galo ia dar uma poupar segurada, mais jogadores. né? Mas foi um Palmeiras assim, teve mais volume. Não foi assim, na minha opinião, o Palmeiras não fez aquele jogo vistoso, aquele jogo... Foi um jogo parecido com o do Vasco também. Exatamente, né? assim, mais efetivo, né? Teve uma bela jogada ensaiada no lance que origina o pênalti, que aí a gente vai discutir daqui a pouco sobre esse lance, mas assim, teve essa chance também do Felipe Anderson. Um jogo também, né, Barreto, que o vento atrapalhou muito, né? A partida estava ventando demais e o Atlético, principalmente no primeiro tempo, por ter o Fausto Vera, esse que chutou, que finaliza muito bem de fora da área, por ter o Hulk, o Scarpa, não soube aproveitar essa vantagem de jogar a favor do vento, e o Palmeiras foi efetivo, conseguiu ali, como eu falei, neutralizar algumas jogadas, ou quase todas do Atlético, e saiu com a vitória. Um jogo decidido nos pênaltis com o Veiga variando a cobrança, né? Ele que teve uma série perfeita de cobranças, né? Durante vários jogos, converteu todos, depois caiu um pouquinho de produção nesse... O Veiga, ele tinha perdido a posição no time, né? Pro Maurício. Uhum. E aí, com a lesão do Estevão, ele retorna ao time titular no jogo contra o Vasco. Eu até trabalhei no jogo do Vasco e do Palmeiras, achei que o Veiga fez um bom jogo naquele dia e jogando um pouco aberto pela direita, partindo da ponta para o meio, assim, jogou bem contra o Vasco. Cabe os 3, não? Não sei, cara. Aí... Estevão, Maurício e Veiga. Às vezes isso é problema de time grande, você tem muito jogador bom, mas você não tem posição para todo mundo. Né? Mas esse calendário nosso é tão maluco que acontece isso que está acontecendo. Precisando vai jogar todo mundo. Tudo bem. E acaba Nem sendo todo sempre... mundo sendo importante, né? Você vê, o Veiga acabou sendo importante agora, né? Mas aí que eu ia chegar. Nem sempre o jogador fica satisfeito com sim. isso. Ainda mais um cara do tamanho dele, né? Você tem que criar um ambiente interno em que o cara, como o Veiga, que estava na seleção brasileira recentemente, possa dizer assim, não, eu sou reserva, mas sou importante para o grupo e tá tudo bem. Quando eu entrar, eu vou Você fazer sabe, o meu. o Ramon foi atleta, participou de inúmeros grupos. Eu acho que quando a disputa é leal, o cara sabe que o outro tá melhor, por mais tamanho que esse atleta tenha no clube, ele entende que o técnico tá com a razão. Né? O Tiquinho, por exemplo, é um cara que ano passado foi o grande nome do Botafogo na temporada, o Igor perdeu a posição para o Igor Jesus e hoje... Ano passado, quando o Tiquinho perdeu a posição para o Diego Costa num jogo, deu um trelelê danado no Botafogo, né? Dessa vez, ele perdeu a posição para o Igor Jesus e tá tudo certo. Tá tudo nos conformes. O Igor Jesus tem respondido melhor. Eu acho que foi o caso do Veiga com o Maurício e logo a seguir o Veiga teve a chance, né? Tá seguindo essa lógica do Veiga, né? Quando ele entra, ele contribui. Tem que contribuir, tem que ser importante nos minutos que tem, né? E hoje o Veiga decidiu. Cara, são 3 pontos... que lá na frente, você pode falar assim, podem ter sido decisivos para o campeonato do Palmeiras. Exato. Você ganha de um adversário grande como o Galo, você fazendo 2 gols, foi pênalti. Não interessa. Gol é gol, pênalti é pênalti. 3 pontos tem que botar a bola na rede. Exatamente.
Bom, vamos começar com as entrevistas coletivas, então. Temos o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Tudo é possível. Milho. E às vezes é por opção também, né? Então a gente fica até confuso. Nesse caso aí, o Milito estava suspenso mesmo, né? E o Scarpa, citado aí na última resposta, não gostou de ser substituído, né? Fez uma reação... Se queixou, né, da substituição. Assim, não sei a leitura, as palavras exatas. Não é possível. Não é possível que ele vai me tirar. Não é possível. O contexto era exatamente esse. Saiu, assim, bravo mesmo. Jogou esteira no banco, jogou esteira no chão, enfim. Não curtiu muito não, Barreto. Não é possível que ele vai me tirar, disse Scarpa quando estava no chão após sofrer uma falta no campo de ataque. Estou lendo aqui no GE. Esse é o momento aí, ó. Vamos ver, a gente tem a leitura labial? É isso aí. Bem clara. Mas eu acho que isso faz parte, não faz? Faz parte, é normal. O Scarpa não vem fazendo um bom jogo. Isso ele tem que entender também. Ele é um jogador tão consciente, tão inteligente. Ele tinha que entender que ele não vinha jogando bem e faz parte, acontece. Cumprimentou o companheiro que ia entrar, falou alguma coisa e tal. Deve ter falado, não é possível de novo pro Arana. E é isso aí. Depois fez um... Depois lá dentro pode ter tomado um... Depois fez um positivo papo de ali, era pra ouvido quem ali e tá tal, torcida, e vambora, tá certo. Contrariada ainda, a chuteira... Pagou o preço. Tem sempre aquele limite que é difícil de traçar, né? Entre a insatisfação do jogador, porque quer jogar. Claro. Né? E essa é a parte positiva da irritação que a gente costuma ver, mas outra é também de tornar pública E o Scarpa, a indignação. mas o Scarpa ele tem essa coisa meio aflorada. Assim, outro dia teve uma discussão com o Hulk também, Foi, né? E aí depois fizeram na os dois mista juntos, fizeram lá, as pazes ali e tal. Mas Quer dizer, assim, fizeram as pazes. Uma expressão, né? Isso é normal, né, cara? É normal, todo mundo quer ganhar. Exato, desde que no vestiário ali as coisas... Eu acho melhor ter um esfriem a jogador cara. assim do Perfeito, que um... apático. Eu também. Se eu fosse treinador, eu atleta gostaria. faz. Cara, muito tanto faz. Né? Tem uma reação, né? Ramon, temos uma análise tática? Até pegando a fala que o Abel falou, né, que os jogadores dele são incríveis. E esse lance aqui, que é o lance que origina o pênalti sofrido pelo Maurício, eu vou até, quando tiver já no ar para soltar aqui. Primeiro que o Veiga levanta a mão, né? Não aparece na imagem, vou até soltar aqui, ó. O movimento que faz o Maurício atraindo exatamente esse espaço aqui, tirando 2 jogadores do Atlético, né? Um espaço que ele vai usar daqui um pouquinho mais na frente. Sai um passe do Veiga muito bem executado, bom domínio do Giai. O Felipe Anderson, esse que faz esse movimento, ele estava como um peso morto na área ali, né? Ele vai por trás da defesa do Atlético, ninguém acompanha. Ele Tá muito solto mesmo. muito solto. Ele fez o movimento da área ali, né? Eu vou soltar mais um pouquinho agora. O Giai domina, já obviamente é uma jogada ensaiada, acerta o passe nele. E ele de primeira consegue usar exatamente o espaço criado pelo Maurício ali, né? E o engraçado é que, olha, nesse lance parado, a bola saindo do pé do Felipe Anderson, o Maurício acelera na hora exata. Quem ficou entre os dois foi o Scarpa? Quem ficou... Agora eu tô na dúvida. Parece. Parece camisa 6 ali? Eu acho que sim, né? Não sei, mas aí ele corre e entra o Igor Gomes, agora o Maurício, né? Mas aí o erro não é dele, né? Porque ele realmente foi o primeiro que ele tinha que dar combate. Não, que ele era o fez Giai, certo. Não, né? ele fez certo. Aí quando o Felipe Anderson tá solto, ele tá atrasado. vai tentar ajudar, né? E aí entra a qualidade do passe do Felipe Anderson, a qualidade do gramado que propiciou o bom passe do Rafael Veiga, o bom domínio do Giai, o passe bom do Giai. E aí, ó, o que acontece? O passe milimétrico pro Maurício, o Igor Gomes cometendo esse pênalti aí, que aí é um debate já, que a gente vai falar com o nosso especialista PC, mas uma boa jogada do Palmeiras, né? Realizando aí uma jogada ensaiada que é tão bonita. Eu gosto muito de ver uma jogada assim hoje em PC dia. a gente discute se foi ou não foi. Com vocês eu discuto. Precisava? Eu acho que ali não tem questão de precisão, não. É uma disputa, tem um contato e aí o árbitro... não dá muito tempo para o cara avaliar. Pô, não vou conseguir encostar, vou fazer o pênalti, não vou. Ali é Vai pra dar o perseguição. combate, né? Exato. Vai tentar tirar a bola do cara. O combate terminou E aí em- o combate, o terminou em PC falta. disse se terminou em falta ou não. Mas ali é uma ação de disputa ali, clara ali, né? O que me pareceu é que o Atlético, desde o início da jogada do passe do Veiga pro Giai, né? Tá sempre atrasado na jogada, né? A pergunta precisava porque o Everson estava em cima, né? Estava saindo para abafar o E chute. era a perna direita do Maurício, né? Mas é muito difícil. Mas é muito rápido, né? Mas aí vocês Eu estão nunca, falando. eu nunca marquei ninguém dentro de uma grande área, mas eu acho que é muito difícil você pensar nisso assim, né? Exato, eu aqui O tempo que sentado. você tem para tomar essa decisão. Exato. Né? Você está Analisando. perseguindo o Você cara. não está que nem nós aqui olhando, né? Exato, pô. Talvez não precise. Vou você tá perseguir ali, aqui, né? vou tentar, tô correndo, assim. Sentado no ar-condicionado, É mole, claro, dando play, pausando, é fácil falar. Vamos virar a cadeira agora e fazer a outra pergunta, se foi ou se não foi. Mas peraí, tem pauta com o PC. PC, você sabe que hoje no começo do programa eu te dei folga e cacei logo em seguida, né?
Anunciei aqui que você... Né? Tu vê que ele tá com moral na Anunciei que firma. você não viria e falei, não, mas caça a folga que a gente precisa dele. Vamos lá, vamos começar pelo gol no lado do Palmeiras, não é isso, PC? É isso aí, Barreto. Antes disso, uma boa noite para você, para o Eric, para o Ramon, para o pessoal que está em casa. Depois você passa os seus contatos para mim, para a gente negociar essas férias. Porque no meu calendário é o seguinte, eu só vou sair de férias, vou pegar folga depois do dia 8 de dezembro. E olha Até lá. com o nosso campeonato, com as atuações dos Intercontinental, se tiver time Intercontinental brasileiro, aí vou não sei se é dia 8 não, hein, PC? Bom, vou esperar o Réveillon, então, porque aí é garantido, né? Mas, rapidamente, só 2 rápidos comentários em relação ao jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras. Vocês estavam falando da reação do Scarpa. É normal, realmente, o Ramon falando, né? Ninguém gosta de ficar fora. E eu tô lembrando, assim, quando eu acompanhava o sorteio das escalas, quando eu apitava e ficava fora da escala, a reação era parecida com o do Scarpa, né? Pô, tô fora de escala de novo. Mas ninguém via, né? E o árbitro, não, escondido em casa, né? Eu conheço alguns árbitros que, inclusive, chegaram a quebrar alguns computadores, assim, sabe? Depois do sorteio. E uma outra imagem que foi mostrada no jogo foi o assistente técnico no telefone, fazendo contato. Durante a transmissão, até a gente chegou a citar, olha, deve estar falando com o Milito. Só uma observação em relação ao regulamento geral das competições da CBF. O regulamento, quando o integrante da comissão técnica está cumprindo suspensão automática, ele não pode ir ao estádio e também não pode manter contato com a comissão técnica. Mas essa é uma medida inócua. Inventa umas medidas que ninguém fiscaliza. Não tem como você vai dizer que não fez não contato? Só se quebrar o sigilo. O telefone. Agora vai mandar técnico se apresentar em delegacia? Senta aqui, na minha frente, que eu vou ficar te vigiando durante o jogo. Porque esse ano teve o Thiago Carpini, do Vitória, estava suspenso, estava no Barradão e foi advertido por isso, porque não pode ir ao estádio. E a outra determinação de não poder fazer contato é uma medida que tem antigamente até podia pagando o ingresso, né? Exato, ficava na tribuna, né? Era como se ele não podia frequentar as dependências do jogo, mas se ele pagasse o ingresso como cidadão normal, ele podia ir ao estádio. E quando chegava no intervalo, às vezes ele estava na tribuna e descia pro vestiário. Caso na arena do Grêmio, do Galhardo, que desceu e rompeu com a Sul-Americana, com a Comebol, recebeu uma punição até séria assim, né? Isso mesmo. E aí mudaram justamente para proibir. Mas a da comunicação é impossível fiscalizar. Não tem como, né? Até porque o assistente pode estar falando com outro assistente técnico da equipe. Então, claro, está no regulamento, mas não tem como fiscalizar. Agora, vamos para o lance, né? Vamos para os foi ou não foi. Gol no lado do Palmeiras. O gol é do Murilo, né? É isso, o gol do Murilo, a gente vai rodar a imagem aqui para chamar atenção para a movimentação do Fabinho em cima do goleiro do Everson. Essa é uma situação que tem acontecido com frequência e os árbitros precisam ficar atentos. O jogador, aquela é mito, né? Aquela coisa que a pequena área do goleiro que ele não pode ser tocado, né? Mas ele não pode ter uma ação de bloqueio como foi a do Fabinho, que foi em direção, olha só, ele se movimenta e aí atrapalha a ação do Everson, a falta foi bem marcada. O Bruno Arleu esperou um pouquinho e ele fez o delay do apito. E essa é a recomendação mesmo, espera a jogada concluir para você dar chance do VAR fazer a verificação. Ele só anula depois que a bola entrou, a decisão foi no campo de jogo, depois que a bola já tinha entrado para dar chance do VAR poder fazer a verificação, mas o gol foi bem anulado. Tem sido muito frequente esse posicionamento, o árbitro ele tem que chamar atenção, o jogador não pode estar dentro do gol, né, fora do campo de jogo, lá após a linha do gol, lá dentro do gol não pode. E essa movimentação na pequena área, o árbitro tem que estar sempre atento, porque tem determinado momento que o jogador já está posicionado e é o goleiro que sai todo atrapalhado e busca o contato com o atacante. Tem uma dúvida, PC, se em vez do Everson ali fosse um zagueiro do Atlético, o gol deveria ser anulado também? Depende muito, porque a gente sempre fala a questão do impacto, né? O contato do atacante no zagueiro, no jogador de linha, muitas vezes é diferente, porque às vezes é em cima e você não tem interferência no goleiro. Mas o goleiro, ele usa as mãos. Então, esse contato já no ombro, no braço do goleiro, ele é faltoso. Não necessariamente se fosse um escanteio e o Fabinho tirasse um jogador do Atlético com esse corpo, não necessariamente. Não necessariamente. O goleiro acaba tendo uma condição diferenciada, justamente por usar os braços, vai fazer a defesa
defesa e você tem uma ação ali no braço, no ombro, mas é um detalhe que a gente trouxe porque tem acontecido com muita frequência no campeonato e foi uma decisão no campo de jogo que é a melhor, porque quando vai para a cabine do VAR, aí você entra na interpretação se teve impacto, se não teve impacto, como foi uma decisão em campo do Bruno Arleu, mas é um lance assim que é importante sempre ser analisado. Eu concordo também, eu achei falta, né, do Fabinho, sim, eu achei a decisão acertada do árbitro, mas como você falou, se o jogador estiver parado na frente ali, 2 passos à frente do Everson, tá parado, ereto, sai a cobrança e o goleiro vai tentar sair nessa mesma bola e não consegue chegar. Aí é diferente, porque se o jogador estiver parado, né? o jogador estiver parado e não fazer nenhuma movimentação, se deslocando para impedir, para bloquear a ação do goleiro, aí é normal. Estou ali paradinho. Isso, agora que o árbitro tem feito, Ramon, que a gente fala da arbitragem preventiva, de lá chamar a atenção antes da cobrança, você citou aí os 2 passos distante do goleiro, ok. Agora, ele não pode estar colado desde o início em cima do goleiro, impedindo possibilitando a ação dele de usar as mãos. Essa movimentação. Perfeito. Apesar que mesmo quando está a 2 passos, muitas vezes tem aquele chamado perigo de gol, né? Porque eu optei e é mais confortável você dar a falta do atacante, entendeu? Mas o importante é a interpretação e a de hoje foi correta do Bruno Arleu. Bom, e eu perguntei para os dois aqui se o Igor Gomes precisava ou não precisava, né? Ter agarrado ali, ou ter disputado a bola daquela maneira com o Maurício. E agora para você eu pergunto. Então... A ação foi suficiente para marcar o pênalti ou não? Então, você sabe que no primeiro momento eu tive dúvida em relação à ação do Igor Gomes em cima do Maurício, mas a gente vai trazer, principalmente no último ângulo, para a gente prestar atenção nessa ação dele. A gente sempre cita que o jogador que está atrás tem que tomar o cuidado. Ele tem uma ação em cima, mas na minha avaliação o pênalti é embaixo. E agora no último ângulo a gente vai poder perceber, se a gente puder parar, olha só. Nesse contato já aí. muda o contato embaixo, entendeu? Quando eu fiquei olhando, no primeiro momento da repetição, eu fiquei buscando ali o contato do Igor Gomes, aí você precisa avaliar se tem impacto suficiente para a queda do Maurício. Mas ele é desequilibrado, então, né? É imprudência. Porque ele não foi para tocar no... Ele foi transapédio e bateu um no pé no outro ali, né? É aquilo que a gente fala, né? O jogador que está atrás, que tem que ter o cuidado na hora da disputa, né? O Flamengo teve um pênalti marcado assim contra o Fortaleza, né? Que o Pedro vai chutar em gol e aí o jogador do Fortaleza, por trás dele, acaba tocando sem querer, mas você tem uma influência ali, quando você está atrás, você tem que tomar esse cuidado. Mas o Maurício, ele é desequilibrado, ele até, o Ramon chamou a atenção, ele estava com o pé direito, né? Mas ele é desequilibrado antes, a gente pode soltar a imagem depois, agora, por favor. Olha só, ele é desequilibrado e aí quando ele vai fazer a finalização com o pé direito, ele já está sem o equilíbrio. Eu também fiquei procurando em cima, porque ele só colocou a mão e tirou. Mas embaixo, olha só, como ele toca, como ele tem imprudência, olha só, desloca. Faz total sentido. Você vê que o Maurício já cai pedindo pênalti, né? Porque ele sente ele até o toque. tenta Ele não desiste da jogada. não desiste, né? Mas depois ele levanta o braço. E o mas movimento... tem essa ação imprudência embaixo. E o movimento do Maurício não é o de puxão. Geralmente, se ele tem o puxão, ele cairia para trás, né? E realmente, de quem tocou embaixo, agora mudou toda a minha percepção do lance. Tem que esperar exatamente o áudio do VAR também, né? Para confirmar que a marcação foi por esse lance. Exato. E mais uma decisão, que aí a gente elogia também, do campo de jogo, né? O Bruno Arleu, ele se movimenta, que a gente sempre fala de buscar movimentação. Ele está até um pouquinho distante, está lá na meia-lua, mas ele já começa a se movimentar na hora da disputa. Você acabou desenhando super bem aí essa jogada ensaiada, porque às vezes você é pego de surpresa. Muitas vezes você tem um bom posicionamento no início da jogada, e é do lado de lá mesmo, para você poder ficar de frente com o assistente, mas a partir do momento que você tem a bola trabalhada, aí você precisa se deslocar para buscar um bom ângulo para tomar a decisão. Foi pênalti. Mas ele é calçado embaixo ali, a imprudência, que é a falta de atenção na disputa, e aí o pênalti foi bem marcado. O outro pênalti chama a atenção pelo fato de que o Rubens já está sentado quando atinge o Dudu. Isso muda alguma coisa ou não? Não, a gente vai rodar a imagem e ali a questão do Rubens é a ação adicional que ele tem, porque a primeira disputa dele é limpa, é na bola, ele trava a primeira bola, ele está numa disputa normal, mas na sequência ele tem essa ação, e aí lógico, o Dudu tem até uma certa valorizada, mas no último ângulo a gente percebe também que é uma ação com a sola da chuteira,
Depois que o Dudu já tinha passado ali, Até a primeira aí normal. disputa, Na segunda, até aí normal. pisou. Mas aí depois ele tem uma ação adicional e o último ângulo agora, ó, ele é bom para ver assim, que ter o contato realmente, ó, esse ângulo ainda não é bom. O Primeiro, último, então, mesmo tendo tocado a canela do Dudu, não é o pênalti. primeiro não, porque ele tem um contato na bola primeiro. Bola, e aí tem uma ação no Dudu, que é normal ainda em função da disputa, mas o pênalti é depois agora, ó. Na ação adicional, Pênalti, olha só. pênalti. E aí ele tem, depois daquela primeira disputa que foi normal, ele tem essa ação adicional com a sola da chuteira, e aí o pênalti foi bem marcado. Agora, PC, no outro jogo, a arbitragem muito confusa, né? Queria que antes de entrar no lance que a gente separou, você falasse um pouquinho de como você viu a condução do jogo. Então, na verdade, a gente sempre respeita muito o trabalho da comissão de arbitragem. Eu acho que eles que têm lá a autonomia, né, e a responsabilidade de fazer as escalas. Eu lembro que na semana passada a gente comentando aqui, né, que foi uma escala com mais segurança, com 8 árbitros da FIFA, árbitros mais experimentados nos principais jogos. E já nessa rodada, eu acho assim, quando chega numa fase decisiva como essa, você tem um calendário ali, você teve 2 jogos hoje envolvendo as equipes que estão liderando ali o campeonato, ponto a ponto. Então você precisa ter um cuidado. Aí você tem no jogo do Palmeiras o Bruno Arleu, que é um árbitro da FIFA, experimentado, que passou com alguns problemas, né, no decorrer do campeonato, mas se recuperou e tem apitado muito bem. Teve um problema de lesão, ficou um tempo afastado, ficou fora do Campeonato Carioca, mas se recuperou e é um árbitro conhecido, porque tem jogo que você precisa de grife, porque você já ganha o jogo na escala. O cara pode apitar bem ou mal, mas você ganha o jogo na escala. O Maguelson, ele é do Distrito Federal e hoje ele apitou a 4ª partida no campeonato. Assim, é pouco, com todo respeito a ele, mas é pouco nome para um jogo importante que tá assim, decidindo o campeonato. Ele fez... É a 9ª partida de Série A da carreira dele, não é isso? 4ª nesse campeonato. Primeira rodada, Fluminense e Bragantino. Olha como é espaçada a escala dele. Depois, na 11ª rodada, lá no Distrito Federal, em Brasília. Ele fez o Flamengo e Criciúma, que foi o pênalti com 2 bolas em campo, que o Barreto chutou a bola na bola do jogo. Aí, depois ele apitou na 19ª rodada, Cruzeiro e Juventude. E depois da 19ª rodada, aí ele veio apitar agora na 28ª rodada. Então, o que acontece com o árbitro quando ele está com a escala tão espaçada assim? Ele vem para o jogo como se fosse o jogo da vida dele, da carreira dele. E para jogo como o de hoje, valendo a liderança do campeonato, você tem que ter o árbitro mais experimentado, o árbitro que o jogador já conhece, que ele já ganha o jogo ali entrando em campo, nome né? Quando a mesmo, escala é divulgada. Porque você vai para um jogo de liderança e se você perguntar para 90% ali dos jogadores, assim, os jogadores não conhecem o árbitro, entendeu? Claro que você tem que sempre fazer um trabalho de renovação, tem que dar oportunidade. Até porque o cara só vai saber apitar jogo grande no dia que puder apitar um, né? Mas para chegar num nível desse, Sim. Nessa fase do campeonato... Subindo os degraus. É isso, né? Na 28ª rodada do campeonato, tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco Pitou mais porque de... o jogo era no Distrito Federal, né? É grande isso, chance de quarto ter jogo, sido segundo essa lá em motivação, Brasília, né? entendeu? Exato. Eu acho que acho que faltou, com todo respeito ao trabalho da comissão, mas acho que faltou cuidado. Jogos assim importantes, está valendo a liderança do campeonato, você tem que ter aquela escala, aquela bola de segurança, o árbitro mais experimentado, teve o critério muito confuso. A gente fala da importância do trabalho preventivo, né, de você se comunicar com os jogadores, mas a comunicação ela tem que ser efetiva, ela tem que ser com uma autoridade e o jogador tem que confiar. Aqui, que o que ele fez foi esperar todo mundo falar com ele para depois chamar os capitães. É isso, chamou Nem foi um jogo violento, assim, né? Nossa, um jogo pegado, que toda hora você tem que... Não foi, era um jogo até, em tese, tranquilo de conduzir, se administrar, de se conduzir, né? Ele com acabou experiência. roubando a cena, né? Exato. Porque tem jogo que é difícil mesmo, os jogadores não ajudam, mas hoje não, estava um clima bom e a maneira como ele se portou, na hora de falar com os jogadores, ele acabou chamando o foco todo para ele e aí, assim, não foi efetivo na comunicação. Tá aí o PC de Oliveira mandando o papo, então. Para ele, os 2 lances foram pênaltis para o Palmeiras e o gol anulado foi corretamente anulado. Ou seja, tudo correu dentro da normalidade, não teve nenhum erro de arbitragem grave, segundo ele, aí, na condução do jogo do Palmeiras, embora ele discorde aí do jogo do Grêmio, que acho que o juiz era pequeno demais para o tamanho do confronto entre Botafogo e Grêmio. E você, qual a sua opinião, hein? Para você, os 2 lances foram pênaltis. Esse primeiro aí, eu vou te falar, hein? Complicado, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Eu, no primeiro momento, achei que não foi absolutamente nada esse lance. Até agora, ainda estou na dúvida. Eu não consigo bater o martelo aí
isso aí foi pênalti não, mas tudo bem. Se o pessoal está dizendo, se o próprio ex-árbitro está falando que isso aí foi pênalti, que ele foi desequilibrado, se ele está dizendo, né? Não parece muito não, né? Mas realmente pode ter realmente atrapalhado ele agora. Foi para tanto, para ser marcada a falta. Coloca aí a sua opinião, quero saber o que você pensa disso. Pausa o vídeo para colocar a tua opinião. Na sequência, despausa e já clica aqui, ó, no próximo vídeo que você vai assistir agora. Avante palestra!